A chuva batia sem trégua no telhado do antigo teatro há 3 dias seguidos. Gotículas escorriam pelas colunas descascadas da fachada, deixando manchas escuras no mármore que um dia foi branco como neve. O outono daquele ano chegou antes da hora, úmido e cortante, como se a própria natureza quisesse apagar de vez as últimas lembranças do verão. No porão quase vazio do Teatro Dramático Regional Ostrovsky, Vera Nikolaevna Ziaginguintseva examinava cuidadosamente os figurinos empilhados. A claridade cinzenta que se filtrava pelas janelas estreitas mal iluminava o ambiente, enquanto a única lâmpada funcional piscava ameaçadoramente, como se a qualquer momento fosse mergulhar tudo na escuridão. Mesmo assim era possível distinguir os traços marcantes de seu rosto, cansado, mas ainda assim vibrante, com aquele brilho peculiar de quem dedica a vida à arte. 15 anos entre aquelas paredes. 15 anos rodeada por vestidos de comediantes, casacas de veludo e chapéus de 3 pontas. Cada peça guardava um pedaço de sua alma, cada ponto dado à mão carregava o calor de suas mãos. Quantos atores haviam passado por aquele espaço? Quantas peças foram encenadas e depois esquecidas? E o que restava agora? Um porão empoeirado, prestes a se transformar em um depósito moderno de cenários, com prateleiras de plástico e paredes de concreto nu. Como o tempo voa, murmurou Vera, retirando do cabide um vestido de veludo antigo desbotado pelo tempo. Quantas histórias, quantos destinos! E tudo iria parar no lixo. Ela passou a mão pelo tecido, que respondeu com um leve farfalhar, como um suspiro de saudade. Enquanto soprava a poeira das caixas, Vera ia organizando meticulosamente seu conteúdo em grandes recipientes plásticos. Tudo devidamente registrado, nada poderia se perder. O diretor, Piotr Sergeyevich, era um homem meticuloso e exigia controle rigoroso até mesmo do que seria descartado. No canto mais distante, um armário maciço de madeira resistiu aos seus primeiros puxões. As dobradiças estavam enferrujadas, e as portas pareciam soldadas ao batente depois de anos de abandono. Dentro, entre esboços de figurinos, rolos de tecidos desbotados e caixas de botões, algo chamou sua atenção. Um brilho metálico escapou entre as sombras. Um compartimento secreto tão bem camuflado que só um raio de luz casual, refletindo em uma superfície polida, o delatou. Vera esticou o braço pela fresta estreita entre o fundo falso e a parede traseira até seus dedos tocarem algo frio e sólido. Uma caixa de joias pesada com incrustações de madrepérola opaca. Que surpresa! Ela a colocou com cuidado sobre a mesa e limpou a poeira da tampa com a manga. Não era um objeto cênico, pertencia a alguém, algo pessoal. O fecho, embora frágil, teimava em não ceder. Depois de alguns minutos de manobras com uma agulha de cabelo, a tampa finalmente se abriu com um gemido prolongado. Dentro, fotografias desbotadas, algumas cartas em envelopes amarelados e um caderno de capa plastificada gasto pelo tempo. Vera pegou as fotos com delicadeza. Rostos jovens, sorridentes, olhavam para a câmera com aquele entusiasmo que só a juventude conhece. No verso de uma delas, letras desmaiadas anunciavam: Elenco do Teatro Ostrovsky, maio de 1999. Deixando as imagens de lado, ela abriu o caderno. Na primeira página, uma caligrafia feminina e caprichada anunciava: Diário de Rita Morozova, aluna da escola de teatro. À medida que folheava as páginas frágeis, Vera mergulhava no universo de uma jovem cheia de sonhos e expectativas. Rita escrevia sobre ensaios, professores, suas primeiras atuações, até que o tom das anotações mudou. 2 de abril de 1999. Vi o Stasik novamente hoje. Ele é tão talentoso. Ensaiava a cena da tempestade. Seu Boris faz o coração parar. Não tenho coragem de me declarar. Ele é mais velho, mais experiente, mas acho que também gosta de mim. 17 de abril de 1999. Nos beijamos nos bastidores. Meu Deus, como sou feliz! Ele disse que sou especial, que não há ninguém como eu desde os tempos de Sarjovskaya. Vera virou mais algumas páginas até deparar com uma entrada escrita com letra trêmula. 10 de maio de 1999. Alguém está me observando. Há 3 dias sinto um olhar estranho sobre mim. Contei ao Stasik, mas ele diz que é imaginação minha. Hoje encontrei um bilhete esquisito no bolso do meu casaco. Não meta o bedelho onde não é chamado. Tenho medo de que minha verdade incomode alguém. As páginas seguintes transbordavam ansiedade, até que as anotações cessavam abruptamente. Vera fechou o diário e estremeceu ao ouvir passos descendo a escada do porão. Vera Nikolaevna, você está aí? Chamou Margarida. Daqui a 15 minutos tem reunião com o elenco. O novo diretor artístico chegou. O grande salão de espetáculos do teatro estava incomumente iluminado e barulhento.
Normalmente aquelas portas só se abriam nos dias de apresentação, e os ensaios ocorriam sob luzes funcionais. Mas naquela tarde, todas as lustres estavam acesas, e as poltronas de veludo eram ocupadas por atores, figurinistas, técnicos, administradores, toda a equipe, desde os porteiros até os veteranos consagrados. Vera chegou atrasada e ficou encostada em uma coluna nos fundos do salão. Seu lugar na terceira fileira havia sido tomado por Zinaida Petrovna Orlova, a rainha das lágrimas local, como a chamavam nos bastidores. A atriz veterana estava entronizada, cercada por um séquito de jovens atrizes e maquiadores. Na frente do palco, o diretor se mexia nervosamente, testando o microfone. Depois de uma tossida discreta, começou a falar com sua dicção impecável. Caros colegas, hoje é um dia histórico para nosso teatro. Como sabem, após a aposentadoria de Viktor Pavlovich, buscamos longamente um candidato à altura para assumir a direção artística. Finalmente encontramos. Apresento-lhe Stanislar Borisovich Levitsky, vencedor do Prêmio Máscara de Ouro, diretor de espetáculos em Moscou, São Petersburgo e na Europa. Um homem alto na casa dos 50 subiu ao palco. Vestia-se com simplicidade, um paletó azul escuro, camisa clara sem gravata e calça jeans. Mesmo assim, transpirava uma elegância natural que nenhum terno provinciano conseguiria esconder. Stanislar Borisovich sorriu com discrição e percorreu o salão com o olhar. Por um instante, seus olhos pareceram fixar-se na coluna onde Vera estava. Ou seria a impressão dela? Boa tarde, saudou com uma voz grave e aveludada. É uma honra para mim liderar um teatro com tão rica tradição. O Teatro Dramático Regional Ostrovsky não é apenas um nome, é uma escola, uma atmosfera, uma história. Vera ouvia distraída. Seu olhar estava preso ao rosto do novo diretor. Havia algo nele que lhe parecia estranhamente familiar, como se já tivessem se encontrado antes. Seria apenas fruto de sua imaginação, agitada pelas páginas do diário antigo? Agora, gostaria de conhecer melhor a equipe, continuou ele, descendo do palco. Sugiro que nos dirijamos ao foyer, onde está preparado um pequeno coquetel. O grupo se movimentou lentamente em direção à saída, formando um congestionamento na porta. Zinaida Petrovna, com sua voz potente, contava alguma história para suas admiradoras, bloqueando a passagem. Vera permaneceu junto à coluna, observando a cena de longe. O diretor também não tinha pressa, conversando baixinho com o diretor administrativo. No foyer, mesas bem arrumadas exibiam vinhos, sanduíches e frutas, tudo impecável como convinha a um teatro de tradição. Vera pegou um copo de água mineral e se afastou, parando diante do painel de fotografias. Ali, em molduras douradas, estavam retratados todos os elencos do teatro desde sua fundação, em 1918. Interessada em história? Uma voz masculina soou tão próxima que ela se sobressaltou. Sim, eu, Vera gaguejou, sem saber o que dizer. Desculpe, nos conhecemos? Perguntou, ainda atordoada. Ainda não, respondeu ele com um sorriso. Stanislav Levitsky, apresentou-se ele, enquanto a mão de Vera desaparecia na sua, quente e firme. Um aperto de mão seguro, um olhar direto nos olhos. A velha escola teatral. Vera Nikolaevna Zviagintseva, figurinista, respondeu ela, ainda um pouco desconcertada pela proximidade daquele homem. Mas pode me chamar só de Vera. Ele assentiu em direção às fotografias no painel. E onde estão as fotos dos anos 90? Perguntou, como se procurasse algo específico entre aquelas imagens emolduradas. Vera apontou para um canto quase esquecido do painel, onde uma foto desbotada pelo tempo mostrava um grupo de jovens atores em poses rígidas, com expressões que oscilavam entre a empolgação e a incerteza. Acho que está de 1999, disse ela, observando como o rosto de Stanislav se transformava. Sua pele perdeu cor, os olhos ficaram opacos, como se de repente ele tivesse sido transportado para outro lugar, outra época. Até a mão que segurava o copo tremulou levemente. O que foi? Perguntou Vera, preocupada com aquela reação tão intensa. Nada, respondeu ele, afastando o olhar da foto com um movimento brusco, como se queimasse os dedos ao tocá-la. Só, lembrei da juventude. Você estudou aqui? Vera franziu a testa, surpresa. No nosso instituto teatral? Sim, confirmou ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Embora tenha saído antes de terminar. Circunstâncias pessoais. Estranho que ninguém o reconheça, comentou ela, olhando-o com curiosidade. Afinal, já se passaram 25 anos. Antes que ele pudesse responder, uma voz alta e arrastada cortou o ar. Ah, nosso ilustre visitante de Moscou. Evgeny Baranovsky, o ator principal do teatro, aproximou-se com um sorriso largo demais para ser sincero.
Seus olhos, porém, permaneciam frios, calculistas, como os de um predador avaliando a presa. Levitsky, não é? Continuou sem esperar confirmação. Bem-vindo à província. Planeja ficar muito tempo entre nós? Stanislav Borisovich corrigiu o diretor, com um aceno de cabeça contido. E sim, pretendo ficar. Ouvi muito sobre seu talento, Evgeny Romanovich. O ator soltou uma risada seca, enfatizando o último nome com ironia. Para os novatos, sou Evgeny Romanovich. E você, meu caro, é um novato aqui. Ele não é novato, interveio Vera, tentando suavizar a tensão. É nosso ex-aluno. Só faz muito tempo que não volta. É mesmo? Baranovski arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. Engraçado, não me lembro de nenhum Levitsky por aqui. Você chegou depois de mim, respondeu Stanislav calma e firmemente. Baranovski bufou, ergueu seu copo em um brinde irônico e afastou-se em direção a um grupo de atores mais jovens, lançando por cima do ombro. Ei, garotada, preparem-se. Moscou veio nos ensinar arte de verdade e nós, os provincianos ignorantes. Vera balançou a cabeça, constrangida. Desculpe por ele, murmurou. Nem sempre é assim. Não se preocupe, disse Stanislav, fixando nela um olhar atento, como se a avaliasse além das palavras. E me chame só de Stanislav, por favor. Acho que podemos trabalhar bem juntos. Antes que ela pudesse responder, um farfalhar de seda anunciou a chegada de Zinaida Petrovna Orlova, a primadona do teatro. Vestida com um esmero que beirava o exagero, como se estivesse em plena apresentação, e não em uma reunião informal. Ela se aproximou com a elegância calculada de quem sabe que todos os olhos estão sobre si. Vera, minha querida, não monopolize nosso precioso convidado, disse, estendendo a mão a Stanislav com um gesto teatral. Zinaida Petrovna Orlova, artista emérita, apresentou-se ela mesma, antes que alguém o fizesse. Um prazer. Stanislav beijou-lhe a mão com cortesia, mas Vera notou como seus dedos mal roçaram a pele da atriz, como se evitasse um contato mais prolongado. Diga-me, meu caro, continuou Zinaida, falando alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. É verdade que você planeja nos presentar com algum avant-garde radical? Ouvi dizer que em Moscou agora só se faz isso, despir os clássicos e jogá-los em latas de lixo. Começarei com Besprydanitsa, respondeu Stanislav sereno. Uma encenação perfeitamente clássica. Claro, claro, murmurou Zinaida, balançando a cabeça com descrença. Inclinando-se para Vera, sussurrou em um volume que mais parecia um anúncio. Todos eles dizem isso no começo. Depois descobrimos que Catarina precisa se afogar no vaso sanitário, e não no Volga. Quando a atriz se afastou, Vera percebeu como o rosto de Stanislav se fecharam, os músculos da mandíbula tensionados. Não ligue para ela, disse Vera baixinho. Zinaida Petrovna é um tesouro do teatro, mas às vezes exagera no papel de diva. Não é por causa dela, murmurou ele, como se falasse consigo mesmo. Só me lembrei de uma coisa. Hesitou, como se quisesse perguntar algo, mas então mudou de ideia. Vera, há quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos. E antes? Seus olhos se aguçaram. Você estava aqui no final dos anos 90? Não, cheguei em 2009. Ela o observou intrigada. Por quê? Stanislav abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada de Igor Semyonovich Danilov, o contador-chefe do teatro. Um homem discreto, quase invisível, que passava pelos corredores como uma sombra, carregando pastas e números que ninguém mais queria ver. Peço desculpas, gaguejou Igor, torcendo as mãos em torno de uma pasta de couro gastado. Stanislav Borisovich, o diretor pediu que eu lhe entregasse estes documentos. Contratos, orçamentos, formalidades. Vera notou como o contador observava o novo diretor com um olhar fixo, quase obsessivo, como se procurasse algo em seu rosto. Quando Stanislav levantou os olhos e os encontrou, Igor empalideceu de repente e baixou a cabeça. Claro, disse Stanislav, estendendo a mão para pegar a pasta. Obrigado, Igor Semyonovich. Igor Semyonovich Danilov, completou Vera apresentando-os. Nosso contador. Muito prazer, disse Stanislav, oferecendo a mão. Mas o homem recuou, como se tivesse levado um choque. Desculpe, preciso ir, murmurou, quase correndo para longe. Estranho, comentou Vera, franzindo a testa. Ele costuma ser mais educado. Talvez eu lembre alguém a ele, disse Stanislav, pensativo. Isso acontece. Eu vejo Paratova de outra forma, disse Stanislav, levantando-se com calma, pairando sobre a mesa. Ele não é apenas um cínico, é um homem do seu tempo. Age segundo as leis daquele tempo. É justamente isso que o torna uma figura trágica. O rosto de Evgeny se contraiu, mas ele permaneceu em silêncio, os dedos apertando os braços da cadeira.
Seus olhos percorreram a sala até pousarem em Vera. Havia neles um estranho misto de irritação e algo que parecia um pedido mudo. Após o ensaio, quando os últimos atores saíram, Stanislav aproximou-se de Vera, que examinava seus esboços espalhados sobre a mesa. Que soluções interessantes, comentou, apontando para o desenho do vestido de Larissa. Esse colarinho transmite muito bem sua posição ambígua. Já não é mais uma barinia, moça nobre, mas também não é. Desculpe, estou me intrometendo, interrompeu-se ele com um sorriso constrangido. De jeito nenhum, respondeu Vera, sorrindo de volta. Fico feliz que tenha notado. Para mim, o figurino é uma extensão do caráter. Larissa é como um pássaro na gaiola, belo mas privado de liberdade. Por isso esse colarinho, como se fossem penas, e ao mesmo tempo uma forca. E assim começaram a conversar sobre os trajes, o espetáculo, o teatro. O tempo passou sem que percebessem. Lá fora a noite já havia caído. Na sala de ensaio, apenas 2 luminárias de mesa permaneciam acesas, criando um meio-luz aconchegante. Você já interpretou Paratova alguma vez? Perguntou Vera, juntando os esboços. Stanislav demorou a responder, os olhos fixos na rua chuvosa do lado de fora da janela. Não. Sempre me identifiquei mais com Karandachel. O incompreendido, o não amado, que se desespera para provar seu valor. Engraçado, disse Vera, balançando a cabeça. Nunca teria imaginado. Você não se parece nada com ele. As pessoas mudam, respondeu ele com um sorriso triste. Especialmente depois de abalos. Pausou como se hesitasse em continuar. Sabe, eu era estudante aqui. Neste mesmo teatro, há 25 anos, dei meus primeiros passos. Você já havia me dito, assentiu Vera. E me apaixonei perdidamente. Seus olhos se perderam no vazio, como se vissem além dela. Ela se chamava Rita. Rita Morozova. Vera estremeceu, mas não o interrompeu. Uma garota talentosa, luminosa. Recitava versos de um jeito que tirava o fôlego. Íamos nos casar após a formatura. Planejávamos tudo. Um apartamentinho, os 2 no teatro, depois filhos. Calou-se, apertando os lábios. Vera, com cuidado, pousou a mão em seu ombro. O que aconteceu? Ela se foi, disse ele, simples assim. Acidente durante a montagem dos cenários. Foi o que constou nos documentos oficiais. Fechar os olhos por um instante, como se revivesse a dor. Não consegui ficar aqui depois disso. Fui para Moscou, entrei no GITIS, Instituto Estatal de Arte Teatral. A vida seguiu. Casei, me separei. Olhou diretamente para Vera. Mas saiba uma coisa, nunca mais amei ninguém como amei ela. Tentei, mas não era a mesma coisa. Vera permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Sua história de repente ganhava um novo significado. O diário encontrado na caixa, o modo como ele empalidecia ao ver fotografias antigas. Stanislav, começou ela, com cautela. Posso perguntar por que voltou agora, depois de tanto tempo? Ele a observou por longo tempo, como se pesasse cada palavra. Não vim só para trabalhar, Vera admitiu finalmente. Preciso entender o que realmente aconteceu naquela época. Fechou os punhos sobre a mesa. Nunca acreditei na versão oficial. Rita era cuidadosa, inteligente. E uma semana antes de morrer, ela me disse que estava com medo de algo. O coração de Vera acelerou. Aquilo coincidia com as anotações do diário. Acho que posso ajudá-lo, sussurrou ela. Tenho algo que pode esclarecer essa história. No dia seguinte, encontrarão-se em um café tranquilo perto do teatro. Vera levou o diário. Stanislav o folheou em silêncio, e seu rosto se contraía a cada página, como se nuvens escuras passassem por ele. É a letra dela, murmurou, fechando a caderneta. Reconheceria entre 1000. Encontrei em uma caixa antiga, escondida no fundo de um armário, explicou Vera, baixando a voz. Sabe o que é estranho? Depois que a achei, coisas esquisitas começaram a acontecer no teatro. Igor Semyonovich, nosso contador, evita me olhar. Ontem Zinaida Petrovna me abordou no camarim e disse uma coisa esquisita. Querida, não mexa em histórias antigas. Algumas verdades é melhor deixar enterradas. Tirou do bolso um papel amassado e o colocou sobre a mesa. E hoje de manhã, encontrei isto na minha bolsa. Stanislav leu a mensagem com os olhos arregalados. Pare de revirar o passado se quiser o bem da sua filha. Meu Deus, sussurrou, empalidecendo. Isso é sério, Vera. Talvez você devesse se afastar. Não quero que você e sua filha se envolvam nisso. Já é tarde, balançou a cabeça ela. Já estou envolvida. Hesitou por um instante, como se lutasse consigo mesma. Não posso ficar de braços cruzados quando há uma injustiça tão grande. Seus olhos se encontraram, e por um momento Vera sentiu como se o tempo parasse. Percebeu surpresa quanto tempo fazia que não olhava para um homem daquele jeito.
com abertura, com interesse e com um leve tremor. O momento foi interrompido pelo toque de um celular. Era a Liona. Mamãe, a voz da filha soava agitada. Achei uma coisa interessante. Lembra daquela moça de que você falou? Pesquisei nos arquivos online dos jornais locais. Tem uma notícia sobre a morte de uma estudante de teatro em 1999. Oficialmente acidente durante a montagem de cenários, mas o jornalista insinua que havia circunstâncias estranhas. Fala de um conflito na trupe pouco antes do ocorrido. Aliona, você é um anjo, suspirou Vera. Me manda o link? Depois de desligar, repetiu a descoberta para Stanislav. Parece que estamos no rastro de algo grande, refletiu ele pensativo. Só não entendo quem e por que quer nos fazer desistir. Aquela noite, Evgeny apareceu sem avisar na casa de Vera, com um enorme buquê de rosas. Veroka, não pude deixar de passar por aqui, disse, exibindo seu sorriso irresistível, aquele que fazia as mulheres do teatro suspirarem. Evgeny, o que foi? Vera não se apressou em convidá-lo a entrar. Nada, encolheu os ombros. Só senti saudade. Andamos tão próximos por tantos anos, e ultimamente você parece estar em outro mundo. Estou trabalhando como sempre, respondeu ela com um sorriso forçado, enquanto aceitava as flores. Trabalhando com o novo diretor, enfatizou ele com ironia. Já estão falando, sabe como é. Mas eu te entendo. Não é fácil para uma viúva, aproximou-se um pouco mais. Eu sempre estive aqui, sempre pronto para apoiá-la. Obrigada pelos flores, Evgeny cortou ela, começando a fechar a porta. Mas agora estou ocupada. Com ele? Perguntou de repente, e por um instante seu rosto se contorceu. Com esse moscovita metido a bestão. Não sei do que está falando, respondeu Vera, empurrando a porta com mais firmeza. Você sabe sim, Veroka, sua voz baixou, mas ganhou um tom insistente. Sempre esperei que estivesse pronta. E agora ele aparece, e de repente você está pronta. Não é justo, não acha? Desculpe, preciso ir, disse ela, fechando a porta com um clique seco. Ficou encostada nela, ouvindo os passos de Evgeny descendo a escada devagar, como se relutasse em ir embora. O que aquilo havia sido? Ciúme? Uma advertência? Ou algo mais sinistro? No sábado, Vera visitou tia Cláudia, irmã de seu falecido marido, ex-figurinista do teatro. A pequena apartamento estava repleta de móveis antigos e pilhas de livros, e o cheiro de canela e papel envelhecido a recebeu como um abraço. Veroka, minha alegria! Exclamou a idosa, envolvendo-a em seus braços. Que bom te ver! Só por telefone, só por telefone. Enquanto tomavam chá com tortas caseiras, Vera, com cuidado, guiou a conversa para o passado do teatro, para os anos 90. Ai, que tempo difícil! Suspirou tia Cláudia, balançando a cabeça. O teatro quase fechou. Não pagavam os salários há meses, os figurinos eram feitos com retalhos. Doce filha! Sussurrou, passando os dedos pelas páginas como se temesse que as palavras pudessem desaparecer. Eu pensei que o tinha perdido para sempre. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma dor que o tempo não havia conseguido apagar. Vera observava a mulher com respeito, dando-lhe espaço para processar a descoberta. Maria Ivanovna enxugou as lágrimas com um gesto brusco, como se repreendesse pela fraqueza, e levantou os olhos, agora brilhantes de uma determinação inesperada. Você sabe o que está escrito aqui? Perguntou a voz rouca de emoção. Ainda não li tudo, admitiu Vera com sinceridade. Achei que deveria devolvê-lo primeiro à família. Mas, ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado, há passagens que mencionam coisas estranhas acontecendo no teatro na época. Coisas que podem estar ligadas ao que aconteceu com Rita. Maria Ivanovna fechou o diário com um estalo seco e apertou-o contra o peito, como se ele fosse um talismã. Minha filha não era ingênua, disse, com uma firmeza que surpreendeu Vera. Ela via coisas que não deveria ter visto. Os olhos da mulher vagaram pela sala, como se buscassem respostas nas fotografias das paredes. Rita sempre foi observadora. Demais às vezes. E no teatro? Ela engoliu em seco. No teatro havia segredos que pessoas poderosas não queriam que viessem à tona. A Lena, que até então havia permanecido em silêncio, inclinou-se levemente para a frente, captada pela intensidade daquela confissão. Que tipo de segredos? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Maria Ivanovna olhou para a jovem como se a visse pela primeira vez, como se reconhecesse nela algo da própria filha, a mesma curiosidade, a mesma teimosia em buscar respostas. Dinheiro, a respondeu finalmente. Dinheiro que desaparecia. Contratos suspeitos. E pessoas, ela fez uma pausa, como se as palavras custassem a sair, pessoas que se calavam quando deveriam falar. Rita descobriu algo. Algo grande. Ela anotou tudo aqui.
O diário tremia em suas mãos. E então ela morreu. O ar na sala ficou denso, como se as palavras de Maria Ivanovna tivessem invocado os fantasmas daquele passado. Vera sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas a história de uma tragédia pessoal. Era a confirmação de que as suspeitas que vinham perseguindo sua mente tinham fundamento. Você acha que não foi um acidente? Vera perguntou, embora já soubesse a resposta. Maria Ivanovna riu, um som amargo e sem alegria. Acidente? Minha filha conhecia aquele teatro como a palma da mão. Ela não cairia de um cenário por descuido. Não quando estava prestes a expor tudo o que havia descoberto. Seus olhos encontraram os de Vera e neles havia um desafio. Eles a mataram. Não sei quem. Não tenho provas. Mas sei que não foi acidente. Alena segurou a mão da mãe, como se buscasse apoio naquele mar de revelações. Vera, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade crescer dentro de si. Aquelas páginas não eram apenas um diário. Eram uma bomba-relógio prestes a explodir verdades que muitos prefeririam manter enterradas. E o Santani? Vera perguntou, sem conseguir evitar. O nome dele aparece muito nessas anotações. Maria Ivanovna suspirou, e seu rosto se suavizou por um instante, como se a menção àquele nome a transportasse para outro tempo. Eles se amavam, disse, simplesmente. E isso, talvez, tenha sido o pior de tudo. Porque Santani... Ela hesitou, Santani sabia de coisas que não queria admitir. E quando Rita morreu, ele desapareceu. Sumiu como se a terra o tivesse engolido. Até hoje não sei se foi por medo ou por culpa. O silêncio que se instalou foi quebrado pelo tic-tac de um relógio antigo na parede. Vera sentiu que estava à beira de um precipício. Cada palavra a aproximava mais de uma verdade que poderia destruir não apenas reputações, mas vidas. Você vai ler o diário? Maria Ivanovna perguntou finalmente, estendendo a mão com o caderno. Vera aceitou, sentindo o peso das páginas como se fossem de chumbo. Preciso, respondeu. Por Rita. Por todos que merecem saber o que realmente aconteceu. Maria Ivanovna assentiu, como se aquela resposta fosse a única que importava. Então leia, disse, levantando-se com a dignidade de quem já havia carregado fardos demais. Mas tenha cuidado, Vera Nikolaevna. Há pessoas que não hesitarão em fazer de você a próxima vítima, se acharem que está chegando perto demais. Ela olhou para a janela, onde a luz do entardecer pintava sombras longas no chão. E algumas delas ainda estão bem vivas. Meninas, sussurrou Maria Ivanovna, como se as palavras pesassem demais para serem ditas em voz alta. 25 anos, mas parece que foi ontem. Suas coisas nunca me devolveram. Disseram que não havia nada de pessoal com ela. Fechou o diário com um gesto lento e levantou os olhos para Vera. O que você quer saber? A verdade, respondeu Vera sem hesitar. No teatro, um novo diretor artístico havia chegado, Stanislav Levitsky. Stasik voltou, cortou Maria Ivanovna, como se o nome queimasse sua língua. Então é hora. Ela se levantou e foi até a estante. Entre livros desgastados pelo tempo, retirou uma pasta amarelada, cheia de recortes de jornal. Eles se amavam, murmurou, passando os dedos sobre as páginas. Planejava-se o casamento. Rita era feliz, talentosa. Atrizes como ela, Vera, eram raras. Seus olhos brilharam por um instante. Você deveria tê-la visto como Julieta. Calou-se de repente. Mas isso não importa agora. O que importa é outra coisa. Uma semana antes de morrer, ela veio até mim, perturbada. Disse que havia descoberto algo no teatro, uma fraude financeira. Que tipo de fraude? Perguntou a Leona, já tirando o caderno do bolso. Dinheiro havia sido liberado para a reforma do teatro. Uma quantia enorme para a época. Mas o que foi feito? Apenas rétiques superficiais. O resto do dinheiro sumiu. Rita viu documentos na mesa do diretor quando entrou para tratar de sua bolsa de estudos. Havia orçamentos reais e falsificados, lado a lado. Ela me contou, mas sem detalhes. Aconselhei-a a ir à polícia, mas ela queria primeiro falar com Stanislav, pedir conselho. E o que aconteceu? Vera fez a pergunta num fio de voz. 3 dias depois, ligaram do teatro. Disseram que minha filha havia morrido. A voz de Maria Ivanovna secou como folha outonal. Acidente durante a montagem dos cenários. Segundo eles, ela foi sozinha à noite, e uma estrutura metálica caiu sobre ela. Você não acreditou? A Leona observava-a com atenção. Claro que não. Os dedos de Maria Ivanovna se fecharam em punhos. Minha Rita era cuidadosa. E por que iria lá sozinha, àquela hora? Absurdo. Tentei exigir uma investigação, mas nos anos 90 quem se importaria com um acidente? Não tinha dinheiro para advogados.
Orlô, o diretor, deu-me suas condolências, pagou o enterro e disse para não remexer no passado. Stasic partiu logo após o funeral, sem sequer se despedir. Ele estava destruído, disse Vera, baixinho, como se temesse romper o silêncio. E acho, também sentia que não era um acidente. Maria Ivanovna a encarou por um longo momento. Então, inesperadamente, perguntou: você o ama? Vera congelou, sentindo o rosto queimar. Mal nos conhecemos, mas a mulher mais velha assentiu, como se já soubesse a resposta. Vejo que ele é um homem bom, Stasic. Decente. Minha Rita o amava, e ela tinha um coração certo. Fez uma pausa. Todos esses anos, esperei que a verdade viesse à tona. E quando já se despediam, estendeu a Vera uma fotografia amarelada. Dei isso a ele. É o último retrato deles juntos. Diga que não guardo rancor. E se ele precisar de mim, estarei aqui. Chegaram em casa já tarde. A Liona trancou-se no quarto para trabalhar no relatório, enquanto Vera ficou na cozinha, a mente um turbilhão. As informações a oprimiam, e a tragédia de um quarto de século atrás doía como uma ferida fresca. O toque da campainha ecoou por volta das 11. Vera estremeceu. Stanislav prometera ligar apenas no dia seguinte. Vizinhos não apareciam àquela hora. Na porta, encontrou Igor Semyonovich Danilov. Seu terno, sempre impecável, estava amassado, a gravata torta, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Igor Semyonovich? Vera olhou surpresa. O que aconteceu? Posso entrar? Sua voz tremia. Preciso falar com você. É importante. Ela o deixou passar, confusa. O contador avançou até a sala e parou no meio do cômodo, perdendo nervosamente um botão do paletó. Sente-se, Vera indicou a poltrona. Quer chá? Não. Balançou a cabeça e de repente desabou em prantos, cobrindo o rosto com as mãos. Vera ficou paralisada. Nunca vira um homem chorar daquele jeito, com o corpo sacudido por soluços, como se décadas de dor tivessem rompido a barragem. Igor Semyonovich tocou-lhe o ombro com cautela. O que foi? Não aguento mais, arrancou ele entre lágrimas. 25 anos carregando isso. Seus olhos, sua voz, ergueu o rosto marcado pelo cansaço. Eu a amava. Rita, desde o primeiro instante quando a vi nos ensaios. Ela era luz, entende? Pura em meio a toda essa podridão. Você conhecia a Rita Morozova? Vera sentiu um calafrio. Sim. Sua respiração era entrecortada, como se lutasse para se acalmar. Eu era um contador júnior, invisível. Ninguém me notava, nem ela. Escrevia poemas, levava flores. Sempre educada, mas um dia me disse: Igor, você é bom, mas eu amo Stanislav. Engoliu em seco. Desculpe. Tirou do bolso um lenço amassado. E você a odiou por isso? Vera arriscou com cuidado. Não. Explodiu ele com uma força inesperada. Nunca. Amei-a ainda mais. De longe em silêncio. Vigiava-a, protegia como podia. A voz falhou. Mas não a protegi quando importava. Vera esperou, contendo a respiração, temendo interromper a confissão. Naquela noite, Igor falou mais baixo, quase num sussurro. Fiquei até tarde no trabalho. Havia uma confusão nos relatórios. Ajudei Orlô a ajustar tudo antes da fiscalização. Só agora entendo que estávamos falsificando documentos. Na época apenas obedecia. Já ia embora quando ouvi vozes na oficina. Altas e irritadas. Aproximei-me da porta em silêncio. Sua voz quebrou, mas ele respirou fundo e continuou. Estavam lá Orlô, Zinaida e Eugênio. E Rita. Discutiam. Orlô exigia que ela entregasse cópias de uns papéis. Ela se recusava, dizia que a verdade viria à tona, que eles haviam roubado o dinheiro da reforma. E isso não era só furto, era traição ao teatro, aos atores, ao público. Igor fechou os olhos, como se revivesse a cena. Eugênio estava furioso. Era jovem, ambicioso. Orlô o protegia, pagava-lhe mais que aos outros. Ele gritava que ela não entendia nada, que todos faziam o mesmo, que se achava uma santa. Sua voz caiu a um murmúrio. Depois ouvi um grito, um estrondo. Espiei pela fresta da porta e vi. Rita jazia no chão. Ao redor de sua cabeça, uma poça escura se alastrava. Uma estrutura de metal dos cenários estava caída ao lado. Eugênio permanecia sobre ela, pálido, as mãos trêmulas. Orlô andava em círculos repetindo. O que você fez? O que você fez? Zinaida estava paralisada, as mãos pressionadas contra a boca. Meu Deus! Vera levou a mão à boca. Eu me escondi, disse Igor, amargo. Não saí, não gritei, não chamei uma ambulância. Talvez ainda pudesse salvá-la. Não sei. Tive medo. Medo de perder o emprego, medo de que não terminou a frase.
Orlov disse que era preciso encenar um acidente, que ninguém viu nada, que o teatro não sobreviveria a um escândalo. Ergueu os olhos, cheios de lágrimas, para Vera. 25 anos vivendo com esse pesadelo. Todas as noites ela aparece em meus sonhos, olhando para mim com reprovação. Todos os dias vou ao teatro e vejo Eugênio, sorrindo, recebendo flores, interpretando heróis nobres. E eu calo. Sempre calei. Por que falar agora? Vera perguntou, quase sem voz. Por que ele voltou? Respondeu ela, sem ceder ao tom ameaçador. A verdade não é um peso, Eugênio. É o único caminho para respirar de novo. Você carrega essa mentira há décadas, e veja o que ela fez com você. Com todos nós. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Seus dedos tremeram ao ajustar a gravata, mas a máscara de controle voltou a descer sobre seu rosto. Você não entende nada, sussurrou quase para si mesmo. Algumas verdades são como veneno. Matam devagar, mas matam. E desapareceu pelo corredor, deixando para trás apenas o eco de seus passos apressados. Vera expirou longo, como se soltasse um fardo invisível. Sabia que aquelas palavras eram as últimas de um homem acossado, que já não lutava pela justiça, mas pela própria sobrevivência. E estranhamente isso a encheu de uma tristeza profunda, não por Eugênio, mas pelo que ele havia se tornado. Ao entrar no camarim, encontrou Alena sentada à pequena penteadeira, segurando entre os dedos um velho programa de teatro amarelado pelo tempo. Era a peça em que Rita havia atuado pela última vez, A Gaivota, com uma foto desbotada da jovem atriz sorrindo nos bastidores. Mamãe, disse Alena, levantando os olhos. Achei isso entre as coisas da vovó Zinaida. Ela guardava tudo. Vera pegou o programa com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. O papel estava frágil, quase se desmanchando ao toque. Na margem, escrito à mão com tinta azul já desbotada, lia-se, para minha estrela, que brilhou pouco, mas iluminou tudo. R. Ele a amava, murmurou Alena. E mesmo assim, o medo é uma prisão, filha. Vera fechou o programa e o guardou na bolsa. Alguns passam a vida inteira trancafiados nela, sem perceber que a chave está em suas próprias mãos. Um toque suave na porta as interrompeu. Era Zinaida Petrovna, envolta em um xale preto, os olhos inchados de choro, mas o queixo erguido com uma determinação que Vera não via há anos. Eu vou falar, anunciou a velha atriz, a voz trêmula, mas firme. Hoje, depois do terceiro ato. Não aguento mais carregar isso sozinha. Vera abraçou-a sem dizer nada. Não eram necessárias palavras. Às vezes a coragem é um gesto silencioso, um suspiro, um passo à frente, uma mão estendida no escuro. Quando as luzes do teatro se apagaram e a cortina subiu, Vera sentiu o peso da história se desdobrando não apenas no palco, mas nas arquibancadas, nos bastidores, em cada respiração daquela plateia que, sem saber, era parte de um drama muito maior. Stanislav estava à direita do palco, imóvel como uma estátua, observando tudo com uma intensidade que fazia o ar vibrar. Seus olhos encontraram os de Vera por um instante, um pacto mudo, uma promessa. O primeiro ato transcorreu como um sonho febril. As falas, os gestos, a música, tudo parecia ecoar com uma camada adicional de significado, como se os atores, sem querer, estivessem contando duas histórias ao mesmo tempo, a de Tchekov e a deles próprios. Eugênio, no papel de Trigorin, estava brilhante, mas sua interpretação tinha algo de desesperado, como se ele mesmo estivesse sendo julgado por um público invisível. No intervalo, Vera procurou Stanislav nos bastidores. Você sentiu? Perguntou ele, oferecendo-lhe um copo de água. O teatro está respirando diferente hoje. Como se soubesse que vai se libertar. Ela sentiu, passando os dedos pela borda do copo. E depois? Indagou baixinho. Quando a verdade sair, o que sobrará de nós? Stanislav tocou seu rosto com uma delicadeza que a fez estremecer. O que sempre sobra, Vera respondeu. A possibilidade de começar de novo. Sem fantasmas. O segundo ato começou com uma tensão quase palpável. Zinaida Petrovna, no papel da Arkadina, tremia visivelmente nas primeiras cenas, mas à medida que a peça avançava, sua voz ganhou uma força inesperada, como se as palavras de Tchekov estivessem se fundindo com suas próprias confissões. Quando pronunciou a fala "Eu sou uma atriz", e atrizes não envelhecem, sua voz quebrou não por fraqueza, mas por uma dor tão genuína que o público conteve a respiração. Vera, observando do canto do palco, soube naquele momento, a verdade já estava saindo. Não em palavras, mas em lágrimas, em silêncios, na maneira como os corpos dos atores se moviam como se carregassem algo além do texto. O teatro, afinal, sempre foi um lugar de revelações, mesmo quando ninguém ousa dizer o que todos já sabem. Não sabemos nada?
A voz de Eugênio tremeu, quebrando-se entre a raiva e o desespero. Vocês acham que é fácil carregar um teatro nas costas por décadas? Que é simples ver os fundos secarem, os atores partirem, as luzes se apagarem aos poucos. Ele avançou pela cena, os punhos cerrados, como se quisesse agarrar o ar. Nós sobrevivemos. E para sobreviver, às vezes, suas palavras se perderam em um suspiro rouco. O público parecia hipnotizado. Ninguém se mexia. Até a respiração coletiva tinha se tornado um único fio tênue prestes a se romper. Maria Ivanovna, no terceiro fileira, pressionava o lenço contra os lábios, os olhos fixos em Eugênio como se tentasse enxergar através dele, além da máscara de orgulho ferido. Ao seu lado, Aliona se levantou devagar, os dedos apertando a cadeira com tanta força que as juntas branqueavam. Sua mãe, a mãe que ela nunca teve a chance de conhecer de verdade. Você fala em sobrevivência? A voz de Santanisla cortou o silêncio como uma lâmina fria. Mas sobrevivência não é o mesmo que justiça. Ele se virou para Zinaída Petrovna, que agora tremia, apoiada em seu braço. Você se lembra, Zinaída Ivanovna, do que a Rita dizia sempre antes dos ensaios? Que o teatro era um espelho, e se víssemos nele apenas o que queríamos ver, estávamos traindo a arte. Eugênio riu, um som seco sem alegria. A arte? Ele gesticulou em direção às paredes descascadas, aos holofotes enferrujados. Você acha que isso aqui é arte? Isso é sobrevivência, Santanisla. Um jogo sujo onde os que têm poder decidem quem cai e quem fica de pé. Então você admite, disse Vera, avançando um passo à frente, a pasta com os documentos pressionada contra o peito como um escudo. Admite que havia um jogo, e que Rita descobriu as regras. O rosto de Eugênio se contorceu. Por um instante pareceu que ele ia desabar, que as palavras finalmente o esmagariam. Mas então seus olhos se estreitaram e algo duro, quase triunfante, brilhou neles. E daí? Desafiou. O que vocês vão fazer agora? Chamar a polícia? Destruir o único lugar que ainda dá algum sentido a esta cidade podre? Ele se virou para o público, os braços abertos em um gesto teatral, irônico. Perguntem a vocês mesmos, quantos de vocês realmente querem saber a verdade? Ou preferem continuar aplaudindo a mentira, desde que o espetáculo não pare? Um murmúrio percorreu a plateia. Alguém tossiu. Alguém segurou a mão do vizinho. No fundo, tia Cladia se levantou, o vestido de festa, aquele que parecia tão fora de lugar, agora fazendo sentido, era sua armadura. Ela tinha vestido suas melhores roupas para um enterro, ou para um renascimento. Eu quero saber, disse uma voz jovem vinda das últimas fileiras. Era um estudante do Instituto Teatral, o rosto pálido, os olhos ardentes. Se o teatro é mentira, então o que nós estamos fazendo aqui? Santanisla olhou para ele por um longo momento. Depois, devagar, estendeu a mão para I, que ainda hesitava na beira do palco, como se o chão pudesse se abrir a qualquer instante. Estamos fazendo o que sempre deveríamos ter feito, respondeu, contando a história. Mesmo que doa, mesmo que destrua, porque uma história que não é contada. Ele fez uma pausa, e o silêncio se fez tão denso que parecia possível tocá-lo. Uma história que não é contada é uma ferida que nunca cicatriza. Eugênio recuou como se tivesse levado um tapa. Seus olhos encontraram os de Zinaída Petrovna, e algo entre eles se quebrou não com estardalhaço, mas com o som surdo de um osso rachando. Ela estendeu a mão para ele não como acusação, mas como quem oferece um último fio de salvação. Ele a olhou, e por um segundo pareceu que ia aceitar, que ia cair de joelhos, chorar, pedir perdão. Mas então as luzes do teatro piscaram. Um ruído metálico ecoou dos bastidores, o som de uma porta sendo arrombada. Vozes masculinas urgentes cortaram o ar. Polícia! Ninguém se mexa! O encanto, ou a maldição, estava quebrado. O eco da miséria dos anos 90 ainda ressoava na memória coletiva daquele teatro. A sobrevivência havia sido uma batalha diária, travada com unhas e dentes, onde cada escolha carregava o peso de vidas inteiras. Foi nesse silêncio carregado de história que a voz trêmula de Maria Ivanovna cortou o ar, vinda das poltronas do meio do salão. Sua fala saía entrecortada, como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Eugênio congelou. Seus olhos, antes fixos no vazio, agora se cravavam na idosa como se ela fosse um espelho que refletisse não sua imagem, mas sua alma. Algo em seu rosto se quebrou, não com estardalhaço, mas com a quietude de um galho seco que se parte sob o peso da neve. Eu não queria, escapou-lhe dos lábios, tão baixo que mais parecia um suspiro do que uma confissão. Não queria matá-la. Apenas a empurrou, só isso. Para que se calasse. Para que parasse de gritar. Mas ela caiu. Caiu de um jeito errado. De um jeito que não dava mais volta. Seus joelhos bateram no chão da cena com um baque surdo.
As mãos cobriram o rosto, como se pudessem apagar não só as lágrimas, mas os anos de pesadelo que o consumiam. Todos os dias me lembro. Todas as noites vejo seus olhos nos meus sonhos. Sua voz falhava, engasgada pela culpa. Eles não estavam com medo. Estavam surpresos. Como se não acreditassem que eu fosse capaz. Como se até o último instante ela confiasse nele. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Nem um suspiro, nem um movimento. Até o ar parecia espesso, como se o tempo tivesse se curvado sobre si mesmo, esperando. Foi então que Vera subiu ao palco. Não com pressa, não com drama, com a solenidade de quem sabe que está prestes a fechar uma ferida aberta há décadas. Posicionou-se ao lado de Stanislav, seus dedos encontrando os dele em um gesto que era ao mesmo tempo apoio e declaração. O teatro disse, voltando-se para a plateia, é um lugar de verdade. Sua voz não tremia. Aqui, tiramos as máscaras. Não as vestimos. E hoje, depois de 25 anos, este teatro finalmente arrancou a sua. No terceiro fileira a Lena se levantou. Seus aplausos ecoaram sozinhos no silêncio, secos e determinados. Tia Claudia juntou-se a ela em seguida, depois Maria Ivanovna. Pouco a pouco, o som se espalhou como uma onda, engolindo o salão. Não eram palmas de admiração, nem de gratidão. Eram aplausos de catarse, aquele alívio doloroso que vem quando a verdade, por mais cruel que seja, finalmente rompe as amarras da mentira. Quando a plateia começou a esvaziar, 2 homens de ternos escuros entraram pelo fundo do teatro. Representantes da promotoria, chamados por algum espectador anônimo, apresentaram-se com a frieza burocrática de quem já viu demais, pedindo que todos os envolvidos permanecessem para prestar depoimento. Vera notou então como a trupe se dividira em 2 grupos distintos. De um lado os mais velhos, rostos feitos, sobrancelhas franzidas, sussurros sobre rasgar feridas inúteis e manchar a reputação do teatro. Do outro, os jovens que se aproximavam de Stanislav apertavam sua mão, agradeciam em voz baixa pela coragem. Maria Ivanovna subiu ao palco com passos lentos, como se cada um deles pesasse 25 anos. Parou diante de Eugênio, ainda ajoelhado, e pousou a mão em seu ombro. Esperava por este reconhecimento há 25 anos, disse, tão baixo que só eles 2 ouviram. Agora finalmente podemos começar a perdoar. Naquela noite na casa de Vera só ficaram ela, Stanislav, Lena e tia Claudia. O silêncio entre eles era denso, carregado com o peso do que haviam vivido, tão intenso que palavras seriam apenas ruído. Você não tem medo? Perguntou tia Claudia por fim, os olhos fixos em Vera. Isso vai ser um escândalo em toda a cidade. Tenho, admitiu Vera sem rodeios. Mas há coisas piores do que um escândalo. Como viver uma vida inteira sobre mentiras. E o teatro? Indagou Lena, servindo chá para todos com mãos que tremiam levemente. Ele vai sobreviver, respondeu Stanislav, com uma calma que parecia brotar de um poço profundo. Um teatro construído sobre mentiras já estava morto por dentro. Agora, pelo menos, tem uma chance de respirar. Tia Claudia os observou por um longo momento, depois um sorriso lento iluminou seu rosto. Sabe, Veroca, olhando para vocês 2, de repente acreditei que tudo vai ficar bem. Era tarde quando Lena e tia Claudia se retiraram. Vera e Stanislav permaneceram na cozinha, sentados lado a lado, as mãos entrelaçadas, mergulhados naquele silêncio que só existe entre pessoas que não precisam de palavras para se entender. O que acontece agora? Perguntou Vera, quebrando o encanto. Uma investigação, respondeu Stanislav. Oficial. Já falei com a promotoria. Eugênio escreveu uma confissão espontânea depois do espetáculo. Zinaida deu seu depoimento. Ele fez uma pausa. O caso será reaberto. E nós? Stanislav virou-se para ela, seus olhos procurando os dela como se buscassem permissão. E nós, se você permitir, eu gostaria de ficar. Agora que a verdade veio à tona, pela primeira vez em anos me sinto livre, pronto para seguir em frente. Pronto para amar. Seus dedos roçaram a face de Vera com uma ternura que parecia quase reverente. Eu sei que é cedo, que nos conhecemos há pouco tempo, mas às vezes meses dizem menos sobre uma pessoa do que alguns dias de provação. Seu olhar era franco, sem sombra de dúvida. Eu te vejo, Vera. A você verdadeira. Ela sentiu as lágrimas ardendo nos olhos, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de algo se desprendendo. Como se uma corrente invisível, que há anos apertava seu coração, finalmente se rompesse. Eu também te vejo, sussurrou, encostando a bochecha na palma da mão dele. E se você está pronto, eu também estou. Para tentar. Juntos. Do lado de fora, a chuva noturna batia contra os vidros, lavando as ruas da cidade, não só a poeira e a sujeira, mas algo mais.
Como se levasse consigo o peso do passado, as sombras das mentiras antigas, os fantasmas de dias que deveriam ter sido esquecidos há muito, purificando o mundo para uma nova vida, para um novo amor, para uma nova verdade. Passaram-se meses desde a descoberta que mudou tudo, mas já havia uma confirmação crucial: a morte de Rita não foi um acidente. Você a leva, Maria Ivanovna? Perguntou Vera, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Levaremos juntos, respondeu Stanislau, beijando-lhe a têmpora com ternura. Ela os aguardava naquela noite. Maria Ivanovna os recebeu junto ao portão, imóvel sob a neve que caía, sem chapéu apesar do frio. Os flocos brancos se depositavam em seus cabelos grisalhos, transformando-os em uma coroa de prata. Entrem depressa, meus queridos, exclamou, abrindo a porta com entusiasmo. A chaleira já fervia no fogão. O ar quente do interior envolveu-os, carregado do aroma reconfortante de tortas recém-assadas. Sobre a mesa, uma pilha de álbuns antigos esperava, suas páginas amareladas pelo tempo. Passei o dia todo organizando, disse Maria Ivanovna, notando o olhar de Vera. Durante anos, não conseguirá forçar-se a abri-los. Mas hoje, de repente, entendi, era a hora. Chega de esconder as lembranças. Quando se sentaram à mesa, Stanislau colocou diante dela o envelope. Aqui está a Maria Ivanovna. O laudo oficial. Ela leu cada linha lentamente, passando o dedo pelas palavras como se quisesse absorver não só o sentido, mas também a verdade que elas carregavam. Seu rosto permaneceu sereno, mas os olhos brilharam, úmidos. Obrigada, sussurrou ao terminar. Obrigada por não terem desistido. Embora ainda fosse um veredito preliminar, agora ela sabia, a justiça prevaleceria. Sua menina finalmente encontraria paz. E ela também. Tomaram chá, folhearam os álbuns, e Maria Ivanovna contou histórias de Rita, a infância travessa, os primeiros passos no teatro, o sonho de tornar-se uma grande atriz. A cada palavra seu rosto clareava como se o peso dos anos se dissolvesse, dando lugar à luz das recordações felizes. Sabia, Stasik disse de repente, olhando para Vera com carinho, acho que Ritosha ficaria feliz por vocês dois. Seus olhos pousaram na jovem. Você é uma boa filha. Cuide dele. Vera corou, mas Maria Ivanovna apenas sorriu e continuou. Não há motivo para ter vergonha do amor. Ele é um hóspede raro nos dias de hoje. Se chegou até vocês, devem agradecer. Ao se despedirem, a anciã os abraçou com força e murmurou. Agora não estou mais sozinha. Agora tenho vocês. No início de dezembro, uma notícia alegre percorreu o teatro. O Ministério Regional da Cultura havia liberado verba para uma reforma completa do prédio. Depois de tudo que acontecerá, as autoridades entenderam que a melhor forma de reparar as antigas injustiças era devolver a vida àquela casa de arte. Imagina só, Vera! Dinheiro de verdade! Exclamou Igor Semyonovitch, agitando os papéis com entusiasmo. Não para a fachada como antes, mas para a reforma estrutural, equipamentos novos, oficinas modernas, e até um ateliê de figurinos. Vera sorriu. E para ele também, confirmou Igor. Tudo do melhor. O teatro, enfim, renascerá. A vida no palco voltava ao ritmo. Novos atores ocupavam os lugares dos que partiram. Os ensaios seguiam seu curso. O público retornava e em maior número, atraído não só pela curiosidade após o escândalo, mas pela sinceridade das novas encenações, marcadas pela visão de Stanislau. Era um teatro vivo, sem máscaras. Certa tarde, enquanto caminhavam pela margem nevada do rio, Stanislau pareceu especialmente pensativo. Sabe, disse finalmente, parando junto ao parapeito, me ofereceram um contrato em Moscou. Um teatro de primeira linha, condições excelentes. O coração de Vera falhou uma batida. Ela permaneceu em silêncio, temendo o que viria a seguir. Recusei, disse ele, simples. Entendi que minha vida verdadeira está aqui. Com você. Com o teatro. Com esta cidade. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Vera Nikolaevna, sua voz tremeu levemente. Você me faria a honra de tornar-se minha esposa? Ela olhou para o anel de prata, modestamente adornado por um pequeno safira, e não conseguiu pronunciar uma palavra. A garganta apertava e diante de seus olhos desfilavam imagens do passado. O marido Andrei, seu sorriso, o acidente, os anos de solidão, a descoberta no armário, o primeiro encontro com Stanislau. Sim, respondeu por fim com um suspiro profundo. Sim, Stanislau Borisovitch. Aceito. Ele deslizou o anel em seu dedo, e ficaram ali, abraçados sob a neve que caía, indiferentes ao frio. Quando será o casamento? Perguntou ela no caminho de volta. Quando você quiser, sorriu ele. Amanhã, se preferir. Que tal depois da estreia de A Tempestade? Sugeriu Vera. Bem aqui no teatro. No teatro.
Surpreendeu-se ele. Onde mais? Foi ele que nos uniu. Foi nosso teste e nossa salvação. Ao chegarem em casa, uma surpresa os aguardava. Aliona estava à mesa, rodeada de livros abertos, mas o brilho em seus olhos revelava que não eram os estudos que a ocupavam. Mãe, Stanislau Borisovich! Exclamou, levantando-se de um salto e agitando papéis. Me inscreve na faculdade de teatro para direção e fui aceita. Vera sentou-se atordoada. Mas você está no segundo ano de pedagogia e nunca mencionou. Quis há muito tempo, confessou Aliona, corando, mas não tinha coragem. Depois de tudo que aconteceu, entendi. Quero dar continuidade ao que vocês dois começaram. Reviver o teatro de verdade. Autêntico. Vivo. Vera olhou para a filha com novos olhos. Quando ela havia se tornado tão madura, tão decidida. Isso é maravilhoso, Aliona disse emocionada. Stanislau sorriu. Você tem tudo para ser uma ótima diretora. Observação apurada, sensibilidade e coragem. É verdade? Seus olhos brilharam. Vocês vão me ajudar a me preparar? Claro. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. De repente, Aliona notou o anel no dedo da mãe. Então, vocês. Vera sentiu, e a jovem lançou-se em seus braços, gritando, eu sabia. Sempre soube. É o destino. Decidiram que a cerimônia seria simples, mas especial. Após a apresentação noturna de A Tempestade, onde Stanislau, pela primeira vez, permitiu-se interpretar um pequeno papel de comerciante, o foyer do teatro se transformou. Flores, velas e mesas com iguarias ocupavam o espaço. Vera usava um vestido branco, elegante e sóbrio, costurado por suas próprias mãos. Em seus cabelos escuros, agora entremeados por fios prateados que escolheu não esconder, brilhavam reflexos da luz. Cada fio branco foi conquistado com honestidade, dissera Aliona quando a filha sugerira tingi-los. Stanislau vestira o mesmo terno azul escuro com que aparecerá pela primeira vez no teatro. O círculo se fechava. Entre os convidados estavam todos, dos iluminadores aos atores, da velha bilheteira ao diretor. Tia Claudia chegou elegante e emocionada. Vieram os colegas de Aliona, apoiando sua nova escolha. E é claro, Maria Ivanovna Krotova, convidada de honra, quase como uma madrinha da noiva. Após a troca de alianças e os cumprimentos, tia Claudia aproximou-se de Vera e abraçou-a com força. Vê só, Veroca, a verdade sempre vence, disse, enxugando as lágrimas. Basta ter coragem. E você foi corajosa? Não fui sozinha, respondeu Vera, balançando a cabeça. Fomos todos juntos. Quando os últimos convidados se retiraram, e só ficaram os mais íntimos, Vera sentiu um impulso inexplicável de subir ao foyer do segundo andar. Ali, na penumbra iluminada apenas pelo reflexo distante dos postes da rua através das janelas altas, deteve-se diante da placa memorial com o retrato de Rita. A jovem no retrato sorria como se toda a vida ainda estivesse por vir. Vera observou-a por longo tempo até murmurar, obrigada por nos ter unido, eu e Stanislau. Sua verdade finalmente triunfou. Não esperava a resposta, mas sentiu um toque suave no ombro. Ao virar-se, viu Stanislau. Você falava com ela? Perguntou baixinho. Sim, respondeu Vera. Eu também falo com ela às vezes, confessou ele. E sabe, tenho a impressão de que ela responde. Não com palavras, é claro, mas... Calou-se, buscando as palavras certas. Eu entendo, disse Vera, tomando sua mão. Acho que ela está feliz por... Nós... Permaneceram ali por mais alguns instantes, diante do retrato, como se o tempo tivesse parado para permitir que aquela conexão silenciosa se estendesse um pouco mais. Depois, descendo lentamente a escadaria larga do teatro, aquela mesma escadaria por onde, anos antes, Vera subira com o coração apertado pela incerteza, encontraram Aliona, Maria Ivanovna e tia Claudia esperando por eles. Era sua nova família. Era a sua nova vida. Do lado de fora, a neve caía em flocos generosos, cobrindo a cidade com um manto branco e imaculado, como se a natureza também quisesse apagar as marcas do passado para dar lugar a um recomeço. O velho teatro, imponente na praça central, testemunhara centenas de invernos assim, mas nunca antes suas paredes haviam guardado uma verdade tão libertadora. Agora, dentro daqueles muros, não havia mais sombras a esconder. Havia finalmente espaço para o que o arte sempre deveria ser. Um reflexo sincero da alma humana. E enquanto os 5 seguiam em direção à saída, as luzes do saguão refletiam no chão de mármore, como se o próprio edifício celebrasse em silêncio a vitória daqueles que ousaram enfrentar o que estava oculto. Porque a verdade, quando finalmente vem à tona, não apenas liberta, ela transforma. E era isso que Vera sentia ao apertar a mão de Stanislau, enquanto a neve continuava a cair suave e incessante, sobre uma cidade que aos poucos,
Aprendi a respirar de novo.